E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam Tá bem-vindos. certo. O primeiro erro é manter a vida como se fosse de solteiro. Vamos morar junto, mas não há esse esforço em criar objetivos em comum. Vamos bolar uma viagem complexa. A gente começou com viagem. Eu e a Adri, o primeiro desafio foi vamos fazer uma viagem. Na época era R$80 a diária que a gente gastava lá nas nossas primeiras, mas moeda de hoje, sei lá, seriam uns 400. Mas era um objetivo de fazer algo nosso. Com o tempo, você vai fazer uma celebração em conjunto, você vai pensar no nascimento de um filho. O nascimento de um filho não é uma questão só financeira, até tem gente que se preocupa, mas eu não tenho grana para ter um filho. E não vai ter, porque se sua vida, seu orçamento ocupa totalmente as contas com gastos básicos, moradia, energia, transporte, saúde, você não tem gasto com lazer, você não vai ter o que substituir quando chegar uma novidade na sua vida. Então, o casal tem que se provocar a talvez ter algumas restrições de estilo de vida mais enxuto para ter mais experiências. Experiências para aprender junto e viver coisas diferentes e, enfim, um se apaixonar com o encantamento do outro, com a celebração do outro. Isso vai nutrindo. Um erro muito comum é, vamos fazer um sacrifício para casar. Quem casa quer casa, vamos ter a casa que a gente pode pagar. E vamos passar os próximos 5, 7 anos tentando pagar a casa, tentando completar a decoração, tentando fazer alguma economia para as contas fecharem. Pô, esse casal vem da intensidade do namoro, que é celebração, presente, carinho, vamos fazer uma coisa juntos e tal, e entra numa chatice desgraçada que é acordar, comer, trabalhar, dormir, isso acaba com a relação. E com mais uma dívida em cima nesse caso aí, né? Com todo esse estresse, a ansiedade que vem daquela conta que ficou no vermelho e tem alguém te pressionando e faz de empréstimo para financeiro. Então isso explica boa parte das separações que acontecem. Minha vida era muito boa antes de casar. No início lógico. ainda, né? Logo no começo do casamento. Sua vida era uma vida de aproveitamento de experiências. Você agora tem uma vida de pagamento de contas. Então acho que esse é o principal erro. Do casal acreditar que vai ser feliz com um amor, uma cabana, mas essa cabana não está quitada e não consegue fazer mais nada, né? Então, não, tem que ter, talvez um convite que eu faço aos novos relacionamentos, a quem casou há pouco tempo, é que adote uma postura mais minimalista no dia a dia, para serem generosos, para serem indulgentes nos finais de semana, nas experiências, nos passeios, para experimentarem coisas novas e se talvez motivarem com isso a colocar a faca nos dentes e trabalhar mais para conquistar mais coisas ao longo da vida. Não, esse casal tradicional de hoje em dia está casando, pagando contas, chateado, estão broxando à noite, estão com dificuldade de tocar uma vida normal, porque a vida está triste, não tem experiências. E eles decidiram casar porque a vida estava muito boa, cheia de experiências. Mataram as experiências logo de cara. Não vai funcionar. Você até fala no livro também, se eu não me engano, da crise dos 7 anos. Você pode explicar o que é isso? Crise dos 7 anos. Isso aí pode acontecer a cada 7 anos, mas enfim, quando acontece o casamento, esse casal, porque ganhou presentes, porque teve toda uma sociedade se mobilizando para o casamento, então você entra na casa, mesmo que seja uma casa alugada, talvez um casal recém-casado, tá tudo novinho, né? Cristaleira, com o jogo completo, tá tudo iluminação perfeita, só que ao longo do tempo, as coisas vão se desgastando e o casal não toma o cuidado de revisar ou reformar a casa. Então começa a queimar uma lâmpada, mas puxa, não deu tempo de trocar, lâmpada queimada, você está meio distraído, bateu, ele quebrou um copo, já tem copo a menos no jogo, quebra um vasinho. Passados 5, 6, 7 anos, a cortina está meio rasgada, desbotada, manchada, o sofá está rasgando, está faltando os elementos em casa, a casa está meio que desmontando e esse casal está se sentindo meio, não está legal a vida, né? Lógico, você deixou a vida se corroer. Né? Se houver a preocupação da renovação contínua da vida, você não vai ter esse sentimento. O que acontece é que, normalmente, após 7 anos, acabam as garantias dos eletrodomésticos, tudo começa a quebrar, queimar, e a casa já era o momento de ou fazer uma reforma intensa ou ir renovando aos poucos, mas é onde começam os conflitos do casal. Tá vendo a porcaria? Você não troca a lâmpada, mas também você tá com a roupa suja, mas a máquina não funciona, a secadora tá dando problema, gás tá vazando, o técnico veio, perdi meu trabalho. Fica aquele estresse que, na verdade, o que é? Falta de cuidado, né? Faltou nutrir o zelo pela casa, pelo ambiente que o casal vive.
Certamente tem que ter alguém responsável por isso. É você, né, Dri? Com certeza. Lá em casa sou eu, por isso que eu tô perguntando. Você sempre pensa, né, numa reforma, você tem que pintar. Às vezes a pessoa vê, não pintou a casa, depois... Manter. Não, é o mais manutenção. básico possível. Uma faxina grossa que de vez em quando você vai contratar alguém para fazer, para tornar tudo limpo, organizado. Isso as pessoas hoje em dia passa despercebido se não tiver alguém atento a esses detalhes. E você falou uma coisa que tem uma frase que eu sempre repito aqui, eu acho que eu já repeti aqui e no Instagram e tudo mais, que é: só o amor não é suficiente. As pessoas casam achando, nossa, eu amo, é isso, não sei o quê. E o casamento é muito mais... A vida é mais complexa, né? E o casamento é mais um ingrediente nisso. Então, quando a pessoa se descuida desses detalhes, né? De entender que é muito mais do que amar. Tem que dividir as contas, tem que se planejar, tem que economizar, tem que pensar no futuro. Tem que saber celebrar. E outra coisa que você falou que eu acho que foi super legal, que a gente fazia muito bem também, a gente era muito mão de vaca, como vocês perceberam. A gente era demais. Mas a gente tinha realmente o nosso momento de celebrar. Então a gente tinha como se fosse um trato. Todo Ia lá, ano. espetinho na rua. Não Cidra, tínhamos, Cidra tem que ter Cerezé. ainda. Né, amor? A gente ainda tem, mas agora, nesses últimos 2 anos, e acho que pelos próximos 2 ou próximo 1 ano, a gente tem a intenção de... A gente tá focando bastante no trabalho, porque acho que é uma época que a gente vai colher muitos frutos. Mas na época, no passado, a gente tinha sempre uma ideia de que a gente tinha que viajar ao menos 2 vezes, fazer 2 grandes viagens no ano. Então, a gente fazia isso desde o início, desde o meio do nosso namoro, assim. E a gente fazia 2 grandes viagens que eram incríveis e tal, e que a gente guardava bastante dinheiro. Então, a gente economizava dinheiro com tudo para poder viajar. Não, mas bem. então